Bora lá para mais um react aqui do Thales Gomes da G4 Educação, um patrão versus 30 demitidos. Esse aconteceu no canal Foco, galera, canal Foco. E hoje eu tô aqui fazendo react, almoçando, porque é isso, é o tempo que tem. Então, vocês vão me ver comendo aí. Bem-vindos, estão servidos. Recomendo, inclusive, ó, batatinha recheada, ó, com carne moída. Almocinho top. Suquinho de laranja para acompanhar. Aquele azeitinho para jogar em cima. Massa. Bora? Bora lá. Sem mais delongas. Turma, Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu estou aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Vamos lá. Não sei se alguém já viu aqui meus outros reacts, eu coloco num 25, claro, e vou comentando os temas e analisando o debate, né? O debate, o tema, se dá para argumentar melhor ou não, né? Tentando trazer aí quem que foi melhor, quem que foi pior. E outra coisa, vocês viram que eu tenho feito os reacts aqui no meu sofá, né? Eu tenho um escritório aqui em casa, mas eu fiz uma cirurgia do joelho aí, do ligamento cruzado. Então, tô ficando no sofá, pezinho pra cima, né? Daquele jeito. Bora. Opa, botão errado aqui. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziella. Prazer, Graziella. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Você concorda, discorda? Então, A pauta empresa não é ONG, mas ele falou aqui sobre a questão de demissão, né? Acho que ele quis dizer não é ONG no sentido de o trabalhador ele tem que dar lucro, né? Ele tem que dar retorno, senão ele vai ser demitido. Pela defesa dele, aparentemente foi isso. na realidade, você está trabalhando. E para falar a verdade, é meio difícil você refutar isso, né? Empresa não é ONG. Claro que não. Cara, não tem como. Eu acho que o único caminho argumentativo aqui que talvez eu fosse seria de falar sobre, sei lá, o papel social da empresa. A empresa não é ONG, mas também cumpre um papel social. De repente falar assim, pô, então quando você pega um subsídio do governo, você não precisa de alguma forma devolver isso para a sociedade. Então, ter questões ali dentro que não tratem somente sobre a questão do lucro. Sei lá, eu tentaria ir por esse caminho, mas é bem difícil rebater isso aqui, empresa não é ONG. Vamos ver o que o pessoal falou. Trabalhando com seres humanos, né? Então Vamos lá. teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade, se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito, que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem, e num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%, porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, o líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto. Legal, o debate já começou bacana aqui. Ele falou o ponto dele, deixou ela falar. Então, aparentemente vai ser mais respeitoso e mais uma conversa do que outros debates que a gente já reagiu aqui. Ela não foi bem, eu achei, porque ela trouxe ali argumentos de que a empresa depende de pessoas, ok, legal, continua não sendo ONG, ainda assim, essas pessoas precisam dar retorno, né? E uma defesa muito fácil aqui é, tá, então até que ponto eu tenho que insistir nessa pessoa? Até onde? Qual que é o limite? Eu, se fosse ele, perguntaria isso para ela. Tá, então vou colocar você agora na situação de dona da empresa. Qual é o limite? Até onde eu devo insistir nessa pessoa? Na sua opinião? Para saber a opinião dela, porque
eu não concordo você demitir. Tá bom? Você não concorda de demitir quando surge o primeiro problema. Mas e quando surge o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Até onde você está sendo justo em não demitir essa pessoa e estar mantendo duas pessoas que uma dá sempre lucro, a outra não? Até onde você está sendo justo e até onde você está motivando essa pessoa aqui que está dando lucro e está se mantendo na empresa, e a outra que não está dando, que está com problemas, etc, tal, não consegue evoluir, e você mantém da mesma forma na empresa. E de repente as duas ganham o mesmo. Você percebe? Fica difícil, porque daí você não está sendo justo com as outras pessoas que estão desempenhando também. É complicado. Tem dois. Primeiro ponto você trouxe para mim, que é se a pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$ 1 milhão, pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo, porque ela não vai fazer a companhia ter porque prejuízo. assim, não vai fazer, porque assim, Como, então? eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida. Eu discordo, ela não vai fazer. Com base no que essa discordância? Ela só discordou. Vamos ver o que ela vai explicar aqui, mas pegando a fala dele, cara, 1 milhão é o custo dele de demissão, tá? Ele colocou que ele deixa de ganhar, que com certeza é a grande maior parte desse 1 milhão. Mas, cara, se a pessoa não tá dando resultado, ele vai perder ainda assim 1 milhão? Cara, bem complexo esse número, hein? Eu acho que ele deu uma extrapolada nos números, eu acho. Fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. Uhum. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, Tá, mas aqui a empresa que tá errada. Pô, se ela teve um dia ruim, depois de 3 dias a empresa demitiu, cara, sinceramente, eu sou dono de empresa, eu tenho uma agência, eu não entendo isso, eu não consigo entender, eu não, sei lá, eu nunca nem vi caso no mercado assim de pessoas que eu conheço que também são empresários. Eu posso viver numa bolha, claro, com certeza existem pessoas assim, mas eu acredito que é exceção, bastante exceção, porque, cara, de fato achar uma pessoa no mercado é uma coisa muito difícil, a não ser que você tenha alguma coisa pessoal contra aquela pessoa que entrou, você não vai demitir no primeiro obstáculo. Definitivamente não. aquele dia mal, né, aquele dia mal se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito. Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro. Você poderia ter feito o teu propósito, que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus sonhos. Sim, foi no meu trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei para você. Escute os seus funcionários. Escute os seus funcionários. Isso aqui você está me trazendo um problema pessoal que você teve com a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata. Isso não existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, que é uma causa tão nobre que é a primeira infância. Cara, é verdade. Se alguém fala que fica feliz em ver a pessoa ser demitida, cara, isso beira psicopatia. Agora, é claro que deve ter gente que deve ficar feliz, né? Quando um péssimo funcionário, uma pessoa que fala muito mal da empresa, que você já brigou com ela ou que ela brigou com você, quando ela sai da empresa, deve ter gente que fica feliz, aliviado, né? Mas, no geral, quando você contrata uma pessoa, você não contrata pensando em demitir. Cara, isso é loucura. A não ser que sua empresa seja, assim, não tenha o mínimo de comunicação e alinhamento, por exemplo, entre o RH e o gestor. Assim, isso é loucura, mas daí
também tá errado, né? O RH tá errado, ou o gestor tá errado, ou o alinhamento entre os dois tá errado, alguma coisa tá errada no meio do caminho, e não a pessoa que entrou. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate... Na verdade, eu vou até me corrigir aqui. Se o RH contratou uma pessoa, primeiro, se esse processo é só do RH, já tá errado. O gestor tá errado. Se passou pelo RH, passou pelo gestor, contratou e o gestor não gostou, o gestor tá errado de novo, porque ele participou do processo e ele aprovou. Então, assim, de qualquer maneira, o erro é do gestor, não é do RH, tá? O RH é o menos culpado nessa história. O RH, ele pode ter a culpa no processo. Cara, não acho uma pessoa, sei lá, porque talvez ele esteja limitado na forma de procurar. O RH pode estar errado no processo por conta de colocar profissionais para o gestor, sei lá, deu 10 profissionais para o gestor avaliar. O gestor falou, pô, RH, cara, nenhum bate com perfil. Provavelmente o RH está errando no processo, ou a comunicação entre os dois na hora de fazer o filtro, requisitos da vaga, não está bem claro. Então, assim, se alguém contrata uma pessoa e ela sai assim muito logo, tipo, coisa de um dia, 3 dias, uma semana, ou no primeiro problema, com exceção se esse problema for gravíssimo, tem muito erro no processo aí. Aí você tem que olhar para dentro da sua empresa e ver o erro do processo, não ficar colocando a culpa nos profissionais que entraram. É que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Sim. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, aí eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? às vezes não é só Será que não é a motivação. questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está Mas passando veja, nos setores às para ver vezes não como é os funcionários motivação, estão? às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então, às vezes essa pessoa, ela tá causando prejuízo para a companhia, então eu tô te dando um dado técnico, né? Uhum. Uma pessoa pode causar prejuízo para a companhia, dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fico com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa Uma vida vale muito. Acho que ela nem entendeu a pergunta dele. de uma não performando? Me diga Mas isso. então, Você acha justo ou não? eu acho que essa vida vale. Vale Eu a pena também. você buscar Eu o que está concordo, estamos acontecendo com alinhados. ela, Mas entendeu? uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Mas eu acredito, assim, Ferrou, ele pegou ela aqui. Ela não tá conseguindo responder. eu discordo totalmente, porque Não, vale a mas é pena justo ou buscar a ovelha perdida. Discordo totalmente do quê, meu Deus do céu? Mas Eu é justo ou acredito não? nisso. É justo ou não? Eu não concordo com você, não Ou adianta. seja, você acha que é melhor eu demitir 400 pessoas para salvar uma, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu essa também. pessoa poder Mas ajudar isso aí a essas gente tem 400, convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente tá divergindo. A galera percebeu que ela ficou em maus lençóis ali, porque a pergunta, cara, é impossível você discordar. É impossível você discordar. A não ser que seja um dilema moral de, mas essa pessoa é sua mãe, é sua filha, e se sua mãe vai passar necessidade, sei lá, aí você pode, assim, por uma questão pessoal, você pode, de repente, optar por aquela pessoa. Mas, pô, é justo eu ficar com uma pessoa em detrimento de outras 400? Ele tá exagerando aqui também, eu acho, nesse exemplo aqui. Mas, claro que não é justo, né? Não tem como. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você tamo pode. Obrigado, tá? Sinto muito, tá? Tudo bem, cara? Qual que é o seu nome? Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do Eu ponto? discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que Quem eu vou cuida construir é uma outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você tá pensando em O números. que produz número? Você vai trazer uma pessoa pra fazer isso pra você. Mas esse argumento do rapaz de laranja que entrou, ele só corrobora que empresa não é ONG. Acho que eu, no lugar do Thales, estaria falando assim, cara, sim, a empresa ela depende de números. Se a empresa não tiver número, não tiver lucro, eu não consigo pagar o salário dessa pessoa, automaticamente eu não consigo contratar, e automaticamente, se eu tiver muita gente e eu não estiver tendo lucro, eu vou precisar demitir. Então, assim, sim, uma empresa depende de números. Isso só corrobora. Empresa não é ONG, tá ligado? Mas acho que o cara acabou pegando ele aqui, que ele tá tentando se justificar e tal, mas eu concordaria com o cara falando, obrigado por concordar comigo, empresa não é ONG. O que produz um número?
Não, você como empresário... Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém produziu. Qual que é o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, Pausa pro merchan dele aqui. eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Vamos falar Aí, perfeito. Agora ele falou sobre o argumento que eu falei. Se eu não pensar no lucro, eu tô prejudicando as pessoas. E aí ele levou para, não, então eu me preocupo com pessoas. Cara, vamos ser honestos aqui. O Tales Gomes, se ele precisar se preocupar, pô, tô preocupado com a pessoa ou tô preocupado com o lucro que ela pode me dar? É óbvio que ele tá preocupado com o lucro que ela pode dar. Mais do que a parte pessoal. É óbvio, é óbvio. E ele negar isso é até bobo. É lógico. Ele tem que se preocupar com a pessoa também? Sim. Por quê? Pelo lucro que ela pode dar. A partir do momento que ele olha para essa pessoa e fala, cara, essa pessoa realmente não vai me dar lucro, tá? Eu já insisti suficiente, já dei treinamento, já dei suporte, já dei apoio, ela não vai me dar lucro suficiente, ele demite. Então sim, ele está preocupado mais com a questão do lucro do que com a questão pessoal. Até que ponto ele está preocupado com a questão pessoal, no ponto onde vai prejudicar o lucro dele? Aí ele pode justificar, mas se ela não me dá lucro, aí eu vou ter que demitir outra pessoa, tal. Ok, é um ponto bom de argumento que ele pode tentar trazer, mas cara, assume, sim, uma empresa está preocupada com o número, por isso que ela não é ONG. De número de 400 pessoas, você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa, vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista. Vamos buscar outra batatinha, vamos ver o debate. E sim, você paga um valor para aquele funcionário, mas você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas qual que é o ponto? Digamos que você não está performando. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua empresa. Mas eu não tenho um Minority Report, eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que precisa. Não, você tem seu RH que faz isso. Não, mas diga, veja, essa pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho que você é capaz de executar a tarefa. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, alguma coisa que esse funcionário não está dando certo naquele produto. Se você tem você tem uma empresa, vários setores. A gente vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não está se dando bem. Alguma coisa está acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? Você tem razão. E essa é a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir as pessoas. O empresário, a gente está falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Mas é a mesma pessoa, certo? É um empreendedor. Então, exato. Se eu contratei alguém para trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só para achar a pessoa para mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário entrar... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali e entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, aí eu vou falar da minha companhia. Certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, que depende de mim? As pessoas que dependem de mim. Os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original. O que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu estou usando meu exemplo, mas pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando resultado. Mas essa pessoa que não está entregando resultado, ela não está precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não... Eu acho que ela não pegou... E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada, ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não está entregando No mínimo eu tenho que saber de vendas, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa de gerente para eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia e você não está entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não está entregando resultado. Eu falo assim,
meu querido, muito obrigado, eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Então você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa pra te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano, eu vou arrumar empréstimo pra quanto hoje? Você vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não. Não, a gente tá falando exatamente, a gente tá falando realmente mas de pessoas pro lado do empréstimo, tá? Selic tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar em cima do que você pediu emprestado. No mínimo 15% ao ano, exatamente. Mas não é sobre isso, porque 15% ao ano eu deixo no CDB do banco. Esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? O faturamento 15% ao ano eu ganho deixando no CDB do banco. Então eu sou investidor, eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem para conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muito a taxa de juros e o empreendedor ele fica de mãos atadas para tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são, obviamente, produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela está precisando fazer para ela continuar. E se eu não conseguir renovar? Você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que ela não tá suportando. As pessoas geralmente não abandonam a companhia, abandonam seus líderes, você tá certo. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? O Brasil tem 22 milhões de CNPJs. Você voltou a pensar para você, o seu lado de empresário. Cara, a pergunta é simples. E se eu não conseguir recuperar aquela pessoa? Eu ainda acho que o Thales ele errou na pergunta. A pergunta é simples, é até boa, mas eu acho que ele poderia melhorar ainda mais. Até quando? Qual é o limite? Quanto tempo eu devo investir numa pessoa? Qual que é o critério objetivo? E joga para a pessoa. Cara, vamos supor que você é o dono da empresa agora. Você contratou uma pessoa. Essa pessoa não está te dando lucro, você precisa ter lucro para poder continuar pagando ela. Qual é o limite que você pode insistir nessa pessoa? É para sempre? É até fechar a empresa? Eu acho que ele devia perguntar isso. Qual é o limite? Não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da companhia. E o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí quem vai empregá-los? Ele vai olhar quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo mundo. Mas muitas das vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei numa empresa, que até fechou, ela faliu. Tá bom. Que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado, VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, era 2 prédios, um do lado do outro. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não paga o VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí, os demais continuam. Mas aí vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas muita gente deu a mão pra continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não, ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço vários empreendedores e eu hoje tenho 55 mil empreendedores como clientes. Eu vou te dizer, se tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa feliz. Exatamente. O empresário nunca quer perder a empresa dele, como o CLT também não quer perder o emprego dele. Mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se a empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Então é fácil eu mover para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não quer falhar. Mas a dívida que ele vai negociar para quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Obrigado. Nossa, eu achei que ele foi muito mal, cara, e a galera deixou de lá. Enfim, eu achei que o Thales foi bem, definitivamente. Achei que o resto foi muito mal, muito mal. E até porque a afirmação, como eu falei, era bem difícil de rebater. Mas eu colocaria esses pontos que eu comentei aí, de argumentos aí. Jogaria para a pessoa, tá, vamos supor que você é o dono da empresa agora, e essa empresa precisa de lucro. Até quando? Qual é o limite? Quais são os critérios? Para ver o que as pessoas responderiam. Bom, vamos ver. Segundo tema aqui. Se você gostou, já sabe. Curte, comenta, compartilha para chegar em mais gente. E se não gostou, paciência. Um abraço.